Muito bem, minha gente, nós estamos voltando aqui para o estúdio agora para falarmos com a Ana Paula Goldbach, que está aí ambientada num alpendre, numa área ao ar livre. Está de férias? Conta pra gente. Não, eu tô, na verdade, é que eu precisei fazer em ambiente aberto, as férias já acabaram. Eu falei, tô fazendo outro jornal, né? Uhum. E aí eu tô trabalhando direto eu trabalhei até dia 23, dia 3 eu já tava de volta. E você está Dia 20... fazendo o jornal Bunker, né? Como é que é? Conta pra gente. Jornal Bunker Oficial no YouTube, que é comandado pelo Roveran, só que eu faço no horário da manhã, que tem uma outra pessoa que comanda, que é o André Musil, que é um jornalista. Mas esse até sexta-feira eu estava fazendo, eles têm 3 edições, de manhã, 9 horas da manhã, que é a minha. Aí tem a tarde, 4h30, e à noite, às 22h30. Eu faço de manhã, das 9. Então, até sexta-feira passada... Eu estava fazendo de manhã e de noite, na verdade, até segunda-feira eu fiz, de manhã e de noite. Entendi. Então, as pessoas... Dia 23 eu fiz as 3 edições. Olha só, as pessoas querendo assistir a Ana Paula Goldbach podem todos os dias pela manhã abrirem o noticiário lá do Jornal do Bunker e ouvir os seus comentários, é isso? Isso, Bunker, escreve-se Bunker, B-U-N-K-E-R, oficial, Jornal Bunker Oficial, às 9 horas da manhã eu tô lá, depois fica gravado, né, pelo YouTube. E tá valendo a pena, porque lá a maioria são comentários mais de política e economia nacional, eventualmente a gente fala alguma coisa internacional, que é a parte que eu mais gosto, né, mas também amo política nacional. Pois é, então, a gente ficou esse período de recesso, né, de final de ano, normal fazer isso, muitas rádios fazem isso, e acabamos criando um hiato, de certa forma, bastante extenso, das últimas notícias que nós tivemos do conflito de Israel com o Hamas e o Hezbollah para as coisas que estão acontecendo hoje. Eu lembro que, na época, estávamos na iminência, né? Estávamos na iminência de um possível cessar-fogo. Atualiza para a gente esse cenário, eu quero até, inclusive, falar de política nacional também, mas atualiza para a gente esse cenário de como ficou a questão da guerra no Oriente Médio de Israel contra o Hamas e o Hezbollah. Esse nosso recesso pegou a guerra da Síria, né? Que foi muito rápida. A Hezbollah teve o cessar-fogo, que inclusive termina dia 25. Eles estão... mas eles não estão cumprindo muito, não, porque existe... Israel, ele pode... No cessar-fogo ficou que Israel poderia fazer ataques pontuais, caso ele, por exemplo, se eles percebem que tem alguém transportando armas, né? O Hezbollah tem a linha da fronteira, Israel e Líbano, e tem um rio no sul do Líbano, se não me engano, a 30 quilômetros da fronteira, que chama-se Litani. O Hezbollah teria que se transportar todo para cima do rio, e ele não está cumprindo, e Israel tem esse poder de poder defender. O povo de Israel ainda está com medo de voltar, aqueles 70 mil que estão... que foram evacuados de algumas cidades do norte de Israel desde o início do ano passado, do início de 2024, que muita gente não sabe que isso aconteceu. Eles estão ainda com medo de voltar, mas estão voltando. E agora teve uma eleição no Líbano, porque o Líbano falou que ia botar os exércitos dele para controlar, né? Só que o exército dele é muito fraquinho, não tinha muita força, mas agora esse novo presidente aí, cristão maronita, vai botar para quebrar, disse que não quer Hezbollah lá. E aí teve a guerra na Síria, na verdade sempre teve brigas entre rebeldes, né? Eles sempre foram contra o Bashar al-Assad, e enquanto Israel precisava destruir alguns pontos estratégicos militares na Síria, que eles são pontos bases militares do Irã, da própria Síria, do Hezbollah dentro da Síria, né? Ele conseguiu minar e enfraquecer a Síria, e os rebeldes tomaram conta. A diferença lá é que, assim, na Síria tem os alunitas, que são quase que xiitas, tem os xiitas que estão juntos,
e tem os sunitas, que são os rebeldes. Aí a gente pensa, nossa, o xiita é o pior, é o povo mais sanguinário do mundo. Queria lembrar que os sunitas que estão assumindo lá, dentre os sunitas, das várias tribos sunitas, e das facções, você tem o Al-Qaeda e o ISIS, né? O ISIS, outro dia, estava com vídeo, eles estavam leiloando mulheres curdas, yazidis e cristãs para homens, que nem aquelas cenas que a gente tem aqui da escravidão, o negro acorrentado no meio da praça e um monte de gente em volta, sendo leiloado, as mulheres lá também. A Turquia já invadiu uma área de mais de 35 quilômetros para dentro, que ninguém fala da Turquia, né? Eles querem, o Erdogan, ele quer voltar ao Império Turco Otomano, ele quer chegar até Jerusalém, mas ele já entrou bastante dentro da Síria. Mas a Síria acabou tendo os rebeldes, e os rebeldes que assumiram ali são um pouco mais moderados. Na verdade, o que assumiu, que é de um grupo chamado HTS, ele já foi, se não me engano, do ISIS. Acho que foi do ISIS. Ele foi de um grupo terrorista, mas ele está seguindo a linha dos outros sunitas, que são do Acordo de Abraão. São sunitas que querem mais tecnologia, querem se integrar ao mundo, aceitam que existem outras religiões, não só deles, porque a ideia dos muçulmanos radicais, fundamentalistas, é que o mundo seja só muçulmano, que todo mundo tenha que aceitar lá. Estou falando, bem claro, dos muçulmanos fundamentalistas xiitas, tá? E que só eles podem dominar, e que se você não for, eles até te aceitam, mas você ou vai ser escravo, né, ou você tem que estar completamente subjugado, ou você vai ser expulso de onde você está, ou você vai ser morto. São as opções que ele tem onde eles chegam. E aí ele já sinalizou, inclusive, que ele quer participar do Acordo de Abraão. Olha o nosso netinho aí. É muito fofo. Eu já estou sonhando, daqui a uns 4 anos eu vou ser vó também. Programação do meu filhote. Se Deus quiser. Casou agora. Então eles querem participar, porque quando eles participam do Acordo de Abraão, eles estão assumindo que eles querem se modernizar, porque o muçulmano, ele vive num mundo bárbaro, num mundo antigo, medieval, praticamente. Mais do que medieval, porque medieval, a forma medieval nem existia ali, é uma outra forma, mas é bem arcaica, né? E eles viram que você vai para Dubai, você vai para o Catar, você vê que vale muito mais, eles sabem que vale mais a pena. Desde que eles sigam, quem seguir eles, siga a lei deles, tudo bem ter os turistas, eles ganham muito com isso. Então, a Síria, a princípio, está também sinalizando fazer esse acordo. Eles são contra o Hezbollah e eles já invadiram, já estão entrando no Líbano para atacar o Hezbollah. Israel, por sua vez, agora que vai assumir o novo presidente, também vai sair definitivamente do Líbano, porque a confiança nesse presidente no trabalho, de gerenciar o país e tal, é bem mais em acordo, né? Tem várias coisas que eu não vou entrar em assunto aqui, senão vai ficar muito extenso. E aí que a gente precisa voltar para o sul de Israel. Então, como o norte de Israel está calmo, do centro para o sul está pegando fogo. Né? Vamos falar um pouquinho do centro, que o Iêmen, lá embaixo, comandado pelo Irã, e agora foi descoberto que foi comandado pela China, porque eles estão recebendo muito armamento da China, e o Irã está recebendo. Aliás, o Irã está num apagão total. Eles estão. Acho que Israel conseguiu acertar algumas usinas lá naquele ataque, que eles estão sem luz. Eles estão fazendo racionamento de luz em várias cidades, inclusive Teherã. Diminuíram o número de dias de aula, essas coisas todas, para fazer racionamento. Mas voltando ao Iêmen, é o que sobrou para o Irã, porque o Iraque tá com medo ali dos rebeldes entrarem no Iraque, que eram proxy, tô falando dos proxies do Irã. Síria acabou, não é mais proxy do Irã. O Iraque está com medo do ataque dos rebeldes sírios entrarem, vou ter uma guerra Síria e Iraque. E sobra o Iêmen lá embaixo, a 2.000 quilômetros, que eles são muito, muito, muito bem armados, apesar de andar de chinelo, que esses caras andam de chinelo, eles tomam conta de metade do Iêmen, que é bem a entrada do Mar Vermelho, eles estão atacando. Ali, Israel tem um apoio do Reino Unido e dos Estados Unidos, que também estão atacando,
Israel não tem nenhuma inteligência lá dentro que possa dizer, olha, esse cara é o líder, eles têm aqui os arsenal, ali tem túnel de não sei o que, eles não têm, mas com a ajuda, né, até de países tipo do Emirados Árabes, da Arábia Saudita, que estão no entorno, ele está conseguindo essas informações e tiveram grandes ataques essa semana, coordenados de Israel, Estados Unidos e Reino Unido. Mas o Iêmen está mandando mísseis balísticos contra Israel muito. E são mísseis que eles se desviam da rota deles. Então é muito difícil de pegar. Você pega os sinais do alerta vermelho de Israel, vai de Jerusalém até o mar, faz uma área muito grande de alertas, porque até onde eles vão lançando o antiaéreo, que é onde pegar vai cair estilhaço e as pessoas têm que estar prevenidas e têm que estar dentro de um bunker ou protegidas de alguma forma onde não tem bunker. E eles estão mandando tipo 3h30 da manhã, 2h30 da manhã, 4 da manhã, é o horário que chega. Hã? Imagino. É de madrugada, eles fazem terror, eles sabem que é para terrorizar, é para acordar, não deixar o povo dormir. Agora, eu tenho aqui uma quase xará sua, perguntando o seguinte, a Paula, aqui do Rio de Janeiro, está perguntando o seguinte, e o cessar-fogo em relação ao... Hamas, Gaza. A faixa de Gaza. Então, eu estou indo do norte para o sul, vou chegar lá. E aí, a gente está chegando ali no meio, está tendo uma guerra na Cisjordânia, na Judéia e Samária, chamada Cisjordânia, que ali é dominado pelo Fatah, que é a autoridade palestina. Fatah também é um grupo terrorista, mas que eles, apesar de serem terroristas, eles são mais a favor de Israel. Queria lembrar que você tem palestinos do Hamas tanto na Cisjordânia quanto no Líbano, tá? O pessoal do Hamas ali está todo espalhado. E aí eles estão brigando entre Hamas e Fatah na Cisjordânia. Está tendo uma guerra interna que o mundo não mostra. E Israel, e eles sempre ali é uma área que eles fazem muito ataque terrorista, na faca, atropelamento, tiro. Semana passada passou um carro atirando, mataram 3 pessoas e feriram 15. Chute na canela, dedo no olho, puxão de cabelo. É quase um pouquinho mais do que isso. Mas ali, e aí o exército também está atuando e está atuando forte. E aí a gente vai para o sul. Como é que está Gaza? Gaza é um lugar muito delicado de se falar, porque é onde estão os reféns, né? Agora 98 reféns, porque semana passada 2 reféns, corpos de reféns foram resgatados. E você vê como é que as coisas são. Esses 2 reféns eram árabes israelenses, pai e filho. O corpo do pai foi achado, e aí a notícia que eu recebi, da forma que eu recebi, assim, o corpo do pai foi achado e acharam algumas coisas do filho, o que nos deixou bastante preocupados. Você já subentende. Aí passa uma semana, você fala, o enterro dos 2, o luto de pai e filho. Então o que eles devem ter achado do filho deve ter sido restos mortais, tipo carbonizado, cinza, alguma coisa assim, e que eles não podiam falar na hora. Talvez precisasse de algum DNA, alguma coisa assim para confirmar. E eles eram árabes israelenses, quer dizer, os muçulmanos mantendo, porque vocês moram em Israel, porque vocês apoiam Israel, então vocês... Mas eram muçulmanos, eles não têm valor nenhum, não têm amor nenhum à vida. E ali, onde estão os outros 98 reféns, boa parte já mortos, né, já em óbito, Israel sabe praticamente onde estão todos, mas desde a época do Sinuar, tem uma ordem de que quando Israel chegar perto, eles têm que matar, como aconteceu com 6 reféns, que 48 horas antes de Israel invadir onde eles estavam, quando Israel invade, já encontra os 6 mortos pela perícia 48 horas. Então, não é simplesmente sair detonando como detonou no Líbano, não é sair detonando como eles fazem, ainda existe muito túnel, eles, assim, lá é rei morto, rei posto, eles se proliferam porque o povo da Palestina falando assim, os palestinos não são Hamas, mas eles são criados desde pequenininho, desde que o Hamas assumiu, a odiar Israel.
Então, garotos de 14, 15 anos, que são as crianças que morrem, estão lá armados e lutando junto, que assim, se ele para na frente de um soldado, é a vida do soldado ou a vida dele, como eu já contei, que eu tenho um conhecido meu que passou por isso e ficou traumatizado. Durante um ano ele não conseguia falar, porque era uma criança de 9 anos armada na frente dele. Era a vida de um, a vida de outro. E é assim que funciona lá. Então eles estão com em torno de 20 a 23 mil terroristas ainda lá pelo Hamas, lá no sul de Gaza. E aí vem os Estados Unidos falam assim, se vocês não devolverem, a gente vai entrar e vai acabar. Não pode, porque a hora que eles entrarem para acabar, porque Israel poderia ter feito isso, Gaza já poderia ter virado um estacionamento se Israel quisesse. Mas Israel não quer. Primeiro que ele não quer atacar mesmo ainda assim ele não quer atacar o povo civil, né? E depois ele tem que tomar muito cuidado porque ele não quer matar os seus, ou não quer ficar sem recuperar. E aí vem um acordo que eu acabei de ler, que o Hamas ainda também falou que sim, mas ainda não deu a certeza. Para eles é ótimo, para eles é uma vitória, já Judéia e Samária lá, a Cisjordânia, para quem quiser, já estava soltando fogos quando saiu o anúncio, que está desde da semana do Natal, da semana anterior do Natal, se falando nisso, porque eles vão soltar em quase 2.000 soldados, quase 2.000 terroristas, prisioneiros que têm sangue nas mãos, inclusive prisioneiros de alta periculosidade. Nenhum desses que atacou o 7 de setembro, 7 de outubro, né, nenhum dos 7 de outubro mais antigos, uns que, por exemplo, o Sinwar, que é aquele que era o chefe deles que morreu, ele... na época que teve o Gilad Shalit, que era um soldado que ficou 4 anos de refém, ele foi ele foi uma das trocas. 1.048 terroristas voltaram para as suas casas. E o Sinwar fez, depois de alguns anos, o 7 de outubro. Vou esperar o helicóptero passar aqui. Aqui é a rota de helicóptero. Meu Deus. Você está perto do aeroporto de Jacarepaguá, né? Mas passa bem onde aqui em cima. O Gilad Shalit, e aí o Sinwar voltou, depois de ter quase morrido na prisão por causa de um tumor na cabeça, depois de ter sido salvo pelos médicos israelenses, ainda estava preso, e aí ele é trocado, e aí ele faz o 7 de outubro, como ele fez, porque ele foi o líder que coordenou tudo. Então eles vão trocar, e tem ali presos com prisão perpétua. Mas eles vão ser extraditados, já vão direto para o Irã e para a Turquia. Não faça isso, porque se eles vão para o Irã e para a Turquia, eles vão se espalhar pelo mundo, é pior. Na minha cabeça, eu acho que eles tinham que sair com chip, e depois, assim que sair, Israel pegar todos os reféns de volta, Israel sair eliminando cada um deles, né? Mas, não sei, isso aí é minha teoria da conspiração, eu conspirando contra eles, mas eu já ouvi outras pessoas falando que isso seria uma boa ideia. E é muita gente para começar, para devolver, vamos começar assim, seria no início devolução de 33 reféns nos primeiros 42 dias, dá-se preferência para mulheres, crianças e idosos, quem tiver com condição muito precária de saúde. O Hamas não garante que os 33 vão ser 33 vivos, já chegaram a falar que 12 são corpos, mas Israel quer os primeiros que sejam vivos. Os soldados homens vão ser os últimos a ser devolvidos. Eu digo soldados porque lá em Israel todo mundo é soldado, então você está no kibbutz, está dormindo, é acordado por um terrorista, mas você já fez o teu exército, está lá com 25, 30, 40 anos, mas você ainda vai uma vez por ano para o exército fazer treinamento de reservista, porque você tem que... Por isso que Israel tem um grande efetivo, porque todo mundo durante uma vez por ano fica lá 30 dias treinando. Então são todos soldados. Mas os soldados, os homens, eles estão, é claro, quem tem mais resistência física, né? As mulheres fazem os 3 anos e elas, dependendo do cargo, vão fazer esse reservista. E a idade é menor. Para homens, se não me engano, vai até 54 ou 56 anos, essa fase de reservista, e dependendo do cargo, da posição. Então, tá tendo isso. Eles estão para assinar. Ontem ia passar, já procurei um monte de lugar para saber como foi ontem no Knesset, porque ontem ia passar pelo... Knesset é o nome do parlamento israelense. Ia passar para ele ver se eles aprovam que Israel assine. Só que anteontem, quando saiu isso, já teve manifestações por Israel inteiro, porque tem gente a favor
Imagina, se eu sou mãe, eu quero meu filho de volta. Se eu sou familiar, amigo, né? Eles estão lutando para quê? Para ter os reféns de volta. Mas olha a troca injusta. São 98 reféns, sendo que a maioria deles já são corpos. Não são, eu acho que não chega a 50%. Eu, Ana Paula, acho que não chega a 50% vivo. Nem aqueles ruivinhos, para quem está acompanhando, tem os irmãos ruivinhos, né? Os irmãos Biba, que o menininho foi sequestrado com 9 meses de idade, fez 1 ano em janeiro, e estaria fazendo 2 anos agora. Para mim, ele não sobreviveu nem 2 meses. Senão ele teria vindo na primeira troca. Para mim, a família toda, mas parece que já tem o corpo da mãe e dos meninos, não se fala no corpo do pai. Então, assim, você vai trocar por terroristas que vão se espalhar por Israel, pelo mundo, para daqui a pouco fazer mais um 7 de outubro, muito mais elaborado, já sabendo o que Israel vai fazer. O que eles fazem eles te atacam e correm de volta para chorar, porque eles sabem que vão chorar para virar a vítima do mundo. Uma coisa que está nesse acordo é que Israel está exigindo tomar conta da parte humanitária, da ajuda humanitária, porque Israel entrega ajuda humanitária nas fronteiras de Gaza. As fronteiras, aí ele tem que entregar para algumas entidades, uma delas é a UNRWA, UN de Nações Unidas, é um braço da ONU, que é o único lugar que tem um grupo específico para refugiados, que é a Palestina, que vai tudo, na verdade, para o Hamas. O Hamas rouba tudo aquilo e revende muito mais caro. Israel está vendo que o povo palestino não está recebendo. Teve a crise do pão, eles estavam sem pão, eles estão sem comida, porque a ajuda humanitária não está chegando. A partir da fronteira de Gaza para dentro, o Hamas não está distribuindo. Então Israel quer distribuir isso, apesar de todo mundo falar que não, que Israel é malvadão, não sei o quê. Então Israel faz questão disso. Tem todo um prazo de reconstrução, tem diminuição de território, porque a coisa que mais dói para esse tipo de muçulmano, né, é perder território. Eles não se incomodam, eles falam, eles mesmos assim, que a gente morra quantos precisar, desde que a gente mate todos os judeus do mundo, desde que a gente mate todos os cristãos, desde que a gente islamize. Só ver o que está acontecendo na Europa. Na Europa, a Alemanha está um caos, né? Tá sem luz, Berlim está fazendo, eu vou e volto, né? Berlim está fazendo também racionamento de luz em estradas e tal, um monte de empresa grande perto da falência, tipo BMW, crise de gás, falta de gás. Desde aquele atropelamento dos 10 alemães naquela festa natalina, que o negócio está feio por lá, né? Não, antes. A parte econômica da Alemanha, está bem antes. Você vê assim, aí Canadá, eu vou e volto, né? Ela vai lá para o Canadá, o Trudeau caiu. Antes de você atravessar o Atlântico para o Canadá, deixa eu falar ainda da Alemanha, já que você cruzou o Mediterrâneo para cima. A Alemanha... Ó, eu estou na rua e vou tomar uma água na garrafinha, tá, gente? Desculpa, mas é que eu tô... A Alemanha, eu lembro bem, quando da saída da Merkel, ela deixou mais de 280 e poucos bilhões de euros nos cofres alemães, se não me engano, que inclusive fez com que ela fosse saudada pela maneira com que ela geriu a Alemanha durante o tempo que ela ficou lá, uma das mais longevas chanceleres que a Alemanha já teve e tal. Ela era uma mulher considerada uma das mais poderosas do mundo, inclusive, né? Porque ela era muito, muito respeitada como chanceler. E ela veio logo depois de Helmut Kohl, então a Alemanha teve uma sequência aí de chanceleres fortes. Esse Olaf Scholz parece que em pouco tempo conseguiu desmontar a economia alemã. O que está acontecendo lá ao ponto de haver tanta insatisfação por parte dos alemães, a ponto de, inclusive, já estarem preparando antecipação de uma nova eleição para tirarem o Olaf Scholz? Então, assim, eu não estou muito a fundo, eu acompanho algumas coisas pontuais que acontecem na Alemanha, mas acho que eu posso dar uma pincelada. A Merkel, ela trouxe para dentro da Alemanha algumas coisas que geraram os problemas que o Scholz está sofrendo agora. Primeiro, agenda woke. Segundo, a imigração muçulmana.
E aí fica aquela assim, você deixa o coitadinho do muçulmano. O muçulmano o imigrante muçulmano, eu já falei isso aqui, eu acho, que desde que ele começou a ir, guerra na Síria, tadinha, refugiado, eles, quando chegam num lugar, eles, por exemplo, se chegam os refugiados venezuelanos, eles chegam aqui no Brasil, eles têm que se encaixar nas leis brasileiras. Vamos supor que fosse a Bolívia, que gerasse refugiados. O boliviano tem mania de mascar coca, a folha de coca, por causa da parte da altura, ele precisa oxigenar o pulmão e tal. Ele vai saber que aqui, ele vai entender, ele vai aprender que aqui no Brasil ele não vai mais poder mascar coca. E ele vai entender e ele vai seguir as regras, porque ele entende que ele está chegando a um país, obrigado por me receber. Os muçulmanos pela Europa toda, pela União, eles simplesmente falam assim, não, tudo bem que você me recebeu, mas eu não quero saber da sua lei. A minha lei é a Sharia. Porque que eles mandam homens, vai ver que tem muito mais homens do que mulheres. Aliás, a coisa mais fácil, ao meu ver, é convencer um homem a virar muçulmano. Esse pessoal todo jovenzinho que está apoiando e tal, que esses caras, imagina, o homem muçulmano tem a virilidade, é o cara que vai para a guerra, é o cara que é terrorista, é o cara que manda, que acaba, que pode ter 5 mulheres, 25 filhos, que ele que define, que ele que, né, você não pode sair da linha dele, você não pode beber, você não pode fazer, lá é a lei de Italião, né, olho por olho, a gente corta a mão se você roubar, tal, tem umas coisas bem graves, mas pode estuprar qualquer mulher. Pode não, deve, porque a mulher infiel a Alá, a mulher infiel, como eles falam, mas é infiel a Alá, ela deve e merece sofrer abuso, porque eles não podem ter relações se não for com a esposa, se for muçulmana, mulher muçulmana só casada, mas homem, viril, né? Então se você for na Inglaterra, o Elon Musk, ele conseguiu tirar do fundo do poço o que está acontecendo há anos lá dentro com os paquistaneses muçulmanos que estão abusando de meninas desde criança, que eles sequestram na Inglaterra. E assim está sendo pela Europa toda, o número de estupros e tal, não sei nem se vai para o YouTube, né? Tem que tomar cuidado com as palavras. Por enquanto, assim, é absurdo. É um absurdo. E lá na Alemanha está tendo isso. Na Alemanha eles estão dominando tudo, né? E está quebrando a economia. E junta com todo o problema da guerra com a União Soviética, porque é tão assim, que é tão vontade do Putin de voltar a ser a União Soviética, que eu falo União Soviética ao invés de Rússia. A guerra com a Rússia, quando eles fecham o Nord Stream, que é a passagem do gás, eles estão tendo que voltar, eles estão fechando algumas usinas nucleares por causa da agenda woke. Só que a usina nuclear é a energia mais limpa. Assim, você precisa de um terreno pequeno para botar uma usina nuclear. Eu não estou falando usina nuclear que vai enriquecer o urânio a 90% para bomba, que enriquece para 20%. Se você olhar pelo mundo, Estados Unidos mais de 90 usinas, França mais de 50 usinas, e que geram uma energia absurda. O custo-benefício, a quantidade de energia que ele gera perto de uma hidrelétrica, perto de quantas centenas de ventiladores para fazer a energia eólica, e com o espaço, o barulho, né? Você não pode ter ninguém morando perto porque é ensurdecedor, enlouquecedor. Qual o tamanho, quantos campos de futebol você precisa para fazer uma plantação de placas de energia solar? Só que eles estão tendo que desligar, e eles não vão usar energia solar, eles não vão usar energia eólica, até porque eles não têm espaço para fazer energia solar, e não tem luz suficiente, precisa de luz, de vento, e aí eles estão voltando à queima do carvão. E aí começa a gerar, eles estão tendo recessão, está tendo, assim, principalmente por falta do gás, e as empresas lá estão quebrando, aí já gera uma coisa mais ligada ao globalismo, bem mais complexo. Mas eu acho que eu dei uma pincelada nisso. Mas voltando para... assim, em relação ao Hamas, tá? Tem muita gente contra, voltando, só para fechar a história do Hamas, e muita gente a favor. Chegando de volta. Vamos voltar para lá. Voltando, muita gente, porque imagina, se tem um pai de um soldado que está sequestrado, que ele fala que o filho dele, quando teve a época do Gilad Shalit, ele falou assim: pai, quando eu for soldado, se um dia eu for sequestrado, não me troca por terrorista,
Porque se você me trocar por terrorista, eu vou ficar com sentimento de culpa que eu vou estar soltando um monte de assassino para matar mais dos meus. Então, e esse pai concorda com o filho. Então, ele estava encabeçando ou participando dessa manifestação contra. Tem gente do próprio parlamento que é contra, justamente por causa disso. Eles sabem que é muito desproporcional. E tipo assim, é você abrir aqui uma prisão de segurança máxima no Brasil, PCC, Comando Vermelho, sai e entregar na mão de cada um fuzil com um número ilimitado de munição. Tchau, vai pra rua, aproveita que o STF está liberando vocês, né, que ninguém vai poder pegar vocês, só corre rápido para voltar para a comunidade que tudo bem, quando vocês estiverem dentro da comunidade, faz o que tiver que fazer. Então é mais ou menos isso. E muita gente pensa assim, muita gente prefere, ao mesmo tempo, nossa, a gente queria tantos, essas pessoas falavam, é muito dúbio isso. Ao mesmo tempo, a gente lutou tanto para ter os nossos reféns de volta, as mães dos 800 soldados que já pereceram em guerra, elas falaram assim, meus filhos morreram por nada. A gente está querendo acabar o Hamas, vocês vão botar 2.000 terroristas de alta periculosidade de volta para as ruas. É uma coisa assim. Aí o povo falou assim, eu trago os reféns de volta já, então vamos trazer. Não, agora não. Desse jeito eu não quero. Então tá esse dilema em Israel, mas também o que adianta? Primeiro, Hamas ainda não falou que ia fazer, mas ainda também não firmou nada. Depois a gente sabe que da outra vez que teve, logo depois do 7 de outubro, em novembro, final de novembro, iam ser 2 devoluções de reféns, eles quebraram o acordo. A gente sabe que eles quebram o acordo. A partir eles vai ser solto um cara que tipo assim, é um cara que ele é mais perigoso que o Sinwar. Mais perigoso. Esse cara tá na lista de soltura. Como é que é o nome dele? Zacarias alguma coisa. Então, assim, como é que vai soltar um cara que é mais perigoso que o Sinwar? Mas eu acho que Israel deve ter, né? A gente vai atrás. A gente não matou seus líderes. Eu espero que seja a partir daí, entendeu? E fica a dica, né, Israel? Fica a IDF, o Mossad, quem está negociando isso é o chefe do Mossad, né, junto com o pessoal, o representante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já está seguindo a linha da equipe de transição do Trump, contanto que eles liberaram 8 bilhões em armamentos já na última semana do ano para Israel, que o Biden estava segurando. Daqui a 5 dias o Trump assume. Olha, quem está no Rio, gente, quem for a favor, né, que eu sei que a gente tem gente de todas as linhas aqui assistindo, dia 20 é feriado aqui pra gente. Então, vocês não sabem, eu sou ativista política e sou organizadora das manifestações de Copacabana, uma das organizadoras. A gente vai fazer, como dia 20 tem a posse do Trump, a gente colocou uma manifestação para o dia 20, começando às 11 horas, geralmente é de 10 às 2, a gente vai fazer de 11 às 15, porque a posse começa a horária do Brasil às 14, mas a gente vai botar pautas brasileiras e a gente está incluindo a pauta da fiscalização do PIX. Isso aí vai ser, porque falar do Trump vai ser muito rápido e o resto é a nossa pauta, a gente precisa da gente, das pessoas na rua, se bem que o Janjo já falou assim, não fui eu, foi o Haddad. Primeiro ele falou, foi a SECOM, tá vendo, SECOM, você falou da forma errada, aí ele assume a culpa, né? Aí depois ele falou assim, não, peraí, não posso assumir minha culpa, quem que eu vou jogar a culpa? Agora, ontem, começou o dia dizendo que era o Paulo Pimenta, agora tá assumindo, Paulo Pimenta já no Sidônio, né, o novo. E agora, não, o Sidônio deve chegar na vida dele, não, foge da culpa, porque em 15 dias, 20 dias, o povo vai esquecer que você fez isso. O povo que tá com raiva de você vai voltar a te amar. Aí botou a culpa no Haddad. Mas a gente vai para as ruas porque a gente está muito próximo a essa manifestação marcada para a gente não aproveitar essa pauta. Então, 11 horas da manhã, na Praia de Copacabana, esquina de Miguel Lemos, dia 20, recado dado. Estaremos, vai me dar tchauzinho e falar, assista o Jansen. Muito bem. São 11 horas e 38 minutos.
Ana Paula Goldbar, brigadíssimo pela tua participação, obrigado por mais essa generosa participação aqui no programa e essa elucidação do que ficou aí desse ato durante esse período, e vamos voltar ao nosso bate-papo semanal. Semana que vem, se nada ocorrer de mais grave no Oriente Médio, a gente trabalha então a pauta nacional, porque nós estamos aqui com algumas coisas para serem comentadas, por exemplo, com o veto do presidente, na verdade, a sanção em que houve vetos do acordo para financiamento da dívida, né? Na verdade, a prolongamento das dívidas dos estados com a União, que, em princípio, parecia, quando saiu do Congresso, saiu uma coisa razoavelmente boa para os estados, mas após a sanção com os vetos que foram feitos, na verdade, quase que se transformou num tiro no pé, se não na cabeça dos estados, pelo menos no caso do estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente precisa dar uma comentada sobre isso, porque foi colocado com ares de vantagem, mas de vantagem não tem absolutamente nada. Na verdade, está prejudicando ainda mais o estado do Rio de Janeiro, porque está trocando uma dívida por ativos futuros certos contra papel velho e sem valor da dívida do Rio de Janeiro. Então, é uma coisa assim bem complicada que a gente tem que pensar direitinho. Nós já fomos, há algum tempo atrás, tungados nos royalties do petróleo, por conta de legislação que o Congresso aprovou, e agora mais essa, que pode, de vez, acabar com o que a gente recebe de royalties do petróleo por um tempo, inclusive, muito longo, já que o prolongamento da dívida foi planejado para 30 anos. Né? E como o nosso valor de dívida é quase impagável, a gente vai tomar na cabeça durante algum tempo com essa perda de ativos das nossas promissoras receitas, por exemplo, dos royalties do petróleo. Então o negócio vai ficar meio complicado. Verdade. Então, semana que vem... Semana que vem vamos nos concentrar... a gente volta para falar... Se nada acontecer lá pelo Oriente Médio, que precisa da nossa ação, senão a gente faz também um programa inteiro, só nós dois aqui conversando sobre uma porção de coisas, que o que não vai faltar é pauta. E depois também, se acontecer alguma coisa, dá para falar, como eu já atualizei tudo, falar em 10, 15 minutinhos e falar o resto. Aí falo do Canadá, falo do... Entendeu? Eu acompanho o mundo inteiro, se eu puder. Tem que ter disposição para cruzar os oceanos assim como você faz, né? Tem. E da próxima vez eu vou fazer isso, ó. Eu vou conversar com você com o globo terrestre na mão. Aí, conforme você definir, aí, olha, está aqui agora não, ela já veio para cá, olha, ela viajou, cruzou o Mediterrâneo, ela cruzou o Pacífico, porque tem que estar sempre preparada para essas puxadas que você faz. Boa ideia. Grande abraço para você, Ana Paula. Você também, Jansen. Obrigado aos nossos ouvintes e aos futuros internautas, que daqui a pouco isso aqui vai para o YouTube também, né? Vai. Obrigada a todos. Manda pergunta que o Jansen me passa. Se tiver hater, pode mandar. Eu gosto de ver que as pessoas que concordam, que discordam, se eu puder responder na semana que vem, quando for alguma coisa mais assim. Mas obrigada aí para todo mundo. Obrigado, Jansen, pela oportunidade sempre. Um abraço, querida. Tchau. Tchau, tchau.